quem comandava era o Ferraz. Foi assim, eram 344 mil, era Ferraz 44, o Assis 44, que Deus o tenha, nosso amigo querido, e o Nunes, que era 44 também. O único 41 mil era, então eu era o mais antigo. Só que o Ferraz tinha passado no curso de cabo, e era cabo recruta. Aí eu nem sei quem foi o doido que deu um patão pro Ferraz comandar. Aí Ferraz escolheu lá a dedo, lá a rapaziadinha dele lá, e aí sobrava uma vaga, lembraram de mim, me convidaram, eu fui. O primeiro patão que eu trabalhei foi nós 4. E vou te falar um negócio, era assim, a diferença que tem hoje em dia é que naquela época a polícia era muito respeitada, muito, muito. Então, para tu ver, nós éramos 4 no patão. Um ficava na viatura. E 3 entravam na favela. O senhor acabou de falar aí agora que o senhor se dividiu, foi um só para um lado, outro para o outro. É isso. Antigamente, o policial, ele era muito respeitado. Então, você conseguia andar na favela, você prendia. Dificilmente. Era muito mais difícil, muito, infinitamente mais difícil trocar tiro do que hoje em dia. Hoje em dia, você entra na favela, você entra sabendo que vai trocar tiro. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia é muito difícil você entrar e não trocar. Naquela época era o contrário. Era difícil entrar e trocar. Tinha, claro que tinha, né? Mas era mais difícil. E a gente, porra, nós 4 recrutas, né, cara? Porra, o bom é que a gente era consciente, né? Mas, assim, 4 recrutas. Então, a gente era puro suco, todo mundo magrinho, todo mundo querendo fazer ocorrência, querendo prender, querendo mostrar que era bom policial, principalmente para os mais antigos, né? Que naquela época, não é que nem hoje em dia, que você chega, recruta no batalhão, aí você conhece um capitão, um tenente, e ele te coloca numa guarnição. Naquela época, você tinha que ser convidado. Normalmente, você entrava numa guarnição, cobria férias de alguém da guarnição, entendeu? Era difícil ser convidado. Aí, a gente zoava o plantão ali. Então, isso em 1990, mais ou menos. Então, a gente ficou junto muitos anos. Aí, depois nós fomos trabalhar no DPO de São Carlos. Aí, depois nós viramos Power Ranger, todo mundo junto. Quem eram os Power Rangers? Se você pegar um policial, hoje em dia, do 4º Batalhão, que o 1º Batalhão acabou, se você chegar no 4º Batalhão e perguntar lá, pô, sabe das histórias dos Power Rangers? Até hoje o nego sabe. Porque a gente ficou, assim, ganhou uma fama, acho que mais por causa do apelido de Power Ranger. Que chegou um amigo, que depois virou nosso amigo, é nosso amigo até hoje, que é o Capitão Flávio. Chegou capitão para comandar a companhia. E a gente trabalhava no DPO. Não, a gente já era patamo, era DPO. DPO de São Carlos. E ele, comandante da companhia, ele gostava também do problema, ele ia com a gente. Então começaram a dizer que ele era o Dragão Zord e que nós éramos os Power Rangers. Meu amigo, isso aí, mas assim, espalhou na polícia toda. Todo mundo sabia que era os Power Rangers no 1º, tinha os Thundercats no 6º, Cavalo Corredor no 9º. Então existiam vários grupos assim dentro da polícia, né? E nós éramos os Power Rangers. Então eu sempre, assim, durante, sei lá, enquanto o Ferraz trabalhou na rua, a gente sempre estava mais ou menos conectado, né? Mesmo quando a gente não trabalhava na mesma guarnição, a gente trabalhava na mesma ala. Então, junta, né, para poder fazer algum trabalho dentro da comunidade e tal. Aquela coisa que tu conhece. Então, aí nessa época, eu trabalhava no DPO de Jabu. Eu, Dias, Douglas, Barroso e De Paula. Não, Xiraiva não, De Paula. Aí, Xiraiva estava no GAT. Xiraiva era do GAT. Aí a gente estava no DPO, aí de repente... Não, aí eu chamei a guarnição do Ferraz para a gente ir na Favela das Almas, mas aí o Ferraz tem umas superstições dele, coisa dele, né? Que ele, dia de segunda-feira, aí ele não quis ir na Favela das Almas porque era segunda-feira.
Aí não quis ir, devia ter ido, né? Devia ter ido. Aí não foi, a gente estava lá no DPO, daqui a pouco a gente ouviu um salseiro, tiro para tudo que é lado, e a gente chega mais ou menos no meio da rua ali, em frente ao DPO, que a gente olha lá em direção à favela do Sapo, a gente está vendo que o trânsito ali parou, não vinha mais carro, e a gente está vendo que tinha uma viatura parada lá. Falou, pô, meu irmão, aconteceu algum problema lá. Aí nós fomos lá, chegamos lá e tal, Ferraz baleado, Casa Grande baleado, quem era o outro? Ferraz, Casa Grande, eu sei que eram 3 baleados. Aí aquele tumulto todo e tal, aí entra na favela e socorre, sei que e tal. Eu sei que eu fiquei ali, depois fui pro hospital. Cheguei no hospital, os caras estavam lá sendo atendidos, aí o Ferraz estava numa maca, já sem a gandola. Não, quando eu cheguei estava com a gandola aberta, se não me engano. Estava aberta, né? Aí cheguei e tal, olhei ele não estava falando, mas estava lúcido. Aí, porque ele abriu essa parte aqui, não foi? Da boca, e o ombro todo fodido, e estava todo arrebentado. Já não é muito bom, né? Já é meio torto. Estava pior ainda. Aí, e ele tá lá, e aí a gente está conversando aqui, e eu tô vendo que estão atendendo um ali, atendendo outro ali, e o Ferraz tá lá jogado lá na maca, e ninguém ia nele. Aí, porra, eu cheguei mais perto assim, que eu olhei, porra, falei, caralho, o cara tá ficando roxo. Ele já tava, a cara já tava meio roxa, e eu falei, porra, aí eu fui perguntar pro médico, falei, ô, doutor, o polícia ali tá ficando roxo lá, como é que... Ah, não, a gente tá esperando saber o tipo sanguíneo dele, levou para fazer o teste do tipo sanguíneo para ele receber o sangue. Eu falei, como é que é? Isso tá de sacanagem, né? A gente usa essa porra aqui pra quê? Isso aqui nem é enfeite, não. Vocês estão malucos? O cara vai morrer ali por causa de um teste de sangue? Porra, traz a porra da bolsa lá pra botar no cara, o cara tá morrendo, não tá vendo não. E ele já tava daquela E tremia pra caramba em cima da maca, né? Tremendo e naquela... Porque ele tava cheio de frio já. Eu falei, pô, o cara tá com frio, tá roxo, vai morrer, né? Aí, porra, aquela coisa, eu falei, olha lá como é que o cara tá, o cara vai morrer, tá vendo? Eu falei, ó, tô avisando aqui, se o cara morrer, eu vou prender todo mundo aqui, ó. Vou dar voz de prisão pra todo mundo que tá nesse plantão aqui. Porra, por causa de uma bolsa de sangue, essa porra aqui não é enfeite. Traz a bolsa de sangue pro cara. Disso que eu tô falando, eu vi quando uma doutorazinha saiu, não sei se era doutora, se era enfermeira, não sei o que era. Eu sei que ela saiu, porra, quando eu acabei de falar do que eu tava dando esforço, gritando pra cara dentro da emergência lá onde ele estava, já chegou ela com outro cara, um outro também de branco, não sei também o que era, já com 2 bolsas de sangue. Aí deram o sangue pra ele, aí ele começou a dar aquela estabilizada, né? Aí tudo certo, graças a Deus, ficou tudo certo. Mas a parte mais emocionante dessa história eu vou te contar agora. Manda. Naquela época não existia ainda essas redes sociais, Instagram, Facebook, não tinha. Existia um tal de Orkut, né? E eu tinha Orkut. Aí, um belo dia eu acordo, assim, umas semanas depois, não lembro quanto tempo depois. Aí eu acordo, aí vou ver lá no meu Orkut, aí tinha um texto no meu Orkut. É uma pena que o Orkut acabou e não deu pra gente a oportunidade da gente recuperar as coisas que tinha lá. Porque senão eu teria isso até hoje. Um texto do filho dele, que devia ter uns 9, 10 anos, 7 anos. O filho dele com 7 anos. Mas ele mandou um texto pra mim, Jardel, não é brincadeira não. Agradecendo por ter salvo a vida do pai dele, pelo que eu fiz pelo pai dele. Assim, mas ele, um texto tão lindo, com aquelas palavras de criança, sabe? Aquelas palavras que não tem palavra difícil, não tem nada assim muito complicado de se ler, uma leitura simples, um texto totalmente infantil, mas com uma carga emocional, um sentimento tão grande que ele botou naquilo ali que ele escreveu, quando você lia, você sentia que ele escreveu aquilo que estava vindo direto do coração dele para o teclado, entendeu?
Então, assim, foi uma coisa que me marcou, assim, nem tanto, claro, pela vida do meu amigo, que é meu amigo até hoje, eu e ele principalmente, a gente tem história junto que só eu e ele sabemos, entendeu? De coisas que a gente passou e situações complicadíssimas que a gente passou e que a gente foi passando e sempre a gente teve um respeito muito grande um pelo outro, uma amizade muito grande, um carinho muito grande, a gente sempre foi muito próximo, mesmo à distância a gente sempre foi muito próximo. E essa mensagem do Orkut, cara, mas assim, foi o que mais marcou de tudo isso, que eu guardo para mim, que infelizmente só eu hoje em dia tenho na memória isso, né? E ele que escreveu, e o pai dele, que também fica até emocionado lá, que eu sei que fica. E eu fico também. Porque foi uma ocorrência assim, importante, porque eu pude salvar a vida do meu amigo, né? Porque se eu não tomo aquela atitude, eu não sei quanto tempo ia demorar para chegar esse sangue, não sei se daria tempo. Então a gente não sabe. Eu prefiro acreditar que foi graças a isso que salvou a vida dele e a história com o filho dele. Então é uma coisa assim que me marca e me emociona toda vez que eu falo.